Olá, eu vou ler para vocês mais um relato do site casafantasma.heroquap.com. Esse relato foi enviado pelo Michel de Campinas, São Paulo. O nome do relato é O Fantasma do Quarto Frio. Um amigo meu sempre foi aficionado em história de fantasma. Ele vivia me contando coisas que tinham acontecido com ele e seus familiares. Claro que eu nunca acreditava em nada do que ele me dizia, mas eu gostava de ouvir as histórias, eram interessantes. Um dia estávamos conversando sobre o assunto, quando ele deixou escapar que tinha um fantasma na casa dele. Eu não acreditei, mas comecei a fazer perguntas sobre o assunto. Ele falou que não gostava de falar muito sobre esse fantasma, já que ele não era muito amigável. Ele começou a me contar umas histórias tão cheias de detalhes que, no final das contas, eu não sabia se era mentira ou verdade. Falou de vozes que apareciam no meio da noite, sombras que se escondiam pela casa, coisas que sumiam e, claro, me falou do quarto. O quarto era onde o fantasma ficava. Ele nem sempre aparecia, bem raramente para falar a verdade, segundo esse meu amigo. Mas quando você entrava nesse quarto, dava para sentir a presença dele. Depois de tanto me falar sobre esse fantasma, acabei ficando curioso, mesmo não tendo acreditado muito nessa história, e pedi para ele me mostrar o tal quarto do fantasma. No começo, ele ficou bem relutante em me levar até lá, mas depois de muito insistir, ele acabou cedendo e fomos para a casa dele. Esse quarto ficava em cima da garagem. O irmão mais velho dele dormia lá, até arrumar um emprego em São Paulo. O quarto ainda estava com as coisas do irmão dele, pois sempre que ele voltava, ele ficava lá. E realmente, aquele lugar tinha algo estranho. Ele era mais frio que qualquer outro cômodo da casa. Ele parecia ser escuro, mesmo com as luzes acesas. Realmente não era um lugar onde você se sentiria à vontade. Pouco depois saímos de lá. Depois de um tempo conversando com ele, eu tive uma ideia. Eu tinha uma câmera de vídeo e queria deixá-la no quarto para ver se ela pegava alguma coisa diferente. Ele não gostou nem um pouco da ideia, mas depois de muito insistir, ele acabou deixando eu colocar minha câmera lá. Só que ele falou que a hora mais movimentada, a hora em que o fantasma parecia ser mais ativo, era entre as 21 horas e a meia-noite e 30. Então combinamos que eu iria dormir na casa dele no final de semana e que levaria a minha câmera para deixarmos gravando. Na sexta-feira, eu levei a minha câmera como tínhamos combinado. Lá pelas 20h30, subimos até o quarto do irmão dele e a colocamos em um tripé, um pouco afastada da porta. Apagamos a luz, pois ela filma no escuro. Fechamos a porta e descemos. Ficamos conversando e vendo TV até dar 1h da manhã, quando subimos para pegar a câmera. Voltamos para o quarto dele, ligamos a câmera na TV, mas nada, nenhuma imagem sequer. Eu comecei a mexer na câmera e ela não dava sinal de vida. A bateria tinha acabado. Então eu liguei ela direto na tomada e rebobinei a fita. Apertei o play e nem 3 minutos de fita se passaram antes de acabar a bateria. Ela durou somente 3 minutos. Eu fiquei completamente confuso. Eu sempre uso aquela câmera e sei que a bateria aguenta muito. Geralmente a fita acaba antes que a bateria. E esses 3 minutos de filme não mostraram nada. Tudo bem, coloquei a bateria para recarregar e fomos fazer outra coisa. E decidimos que iríamos colocar a câmera lá no quarto na noite seguinte. No dia seguinte, mexemos com a câmera o dia inteiro com aquela bateria da noite anterior. E ela demorou muito para acabar, como de costume. De noite, para não arriscar, eu peguei a minha segunda bateria, que tem mais tempo de carga, e coloquei na câmera. Olhei o nível dela e estava cheia. Usamos um pouco, só para ter certeza de que ela não acabaria logo, e ela estava funcionando normalmente. Às 20h30, fomos colocar a câmera lá de novo. Colocamos ela no tripé,
Apagamos a luz e fechamos a porta. Dessa vez, também trancamos a porta. Descemos e fomos mexer no computador. Não deu nem 10 minutos quando ouvimos um barulho vir do quarto do irmão dele. Nos olhamos intrigados e subimos correndo para ver o que era aquele barulho. Destrancamos a porta e acendemos a luz. Para nossa surpresa, a câmera não estava do lado da porta onde tínhamos colocado. Ela estava no chão, do outro lado do quarto. E o quarto estava vazio, não tinha ninguém lá dentro para jogar a câmera no chão. Eu a peguei e a bateria estava completamente esgotada. O meu amigo olhou para mim e simplesmente falou: "Acho melhor a gente ir embora." Eu concordei com ele e saímos correndo de lá. Quando chegamos no quarto dele, liguei a câmera na tomada para vermos se tinha pego alguma coisa, mas os comandos da câmera não estavam respondendo direito. Eu tinha que apertar os botões bem forte e ficar insistindo para eles responderem. Depois de muito sacrifício, consegui colocar a fita para rodar. Dessa vez, a bateria parecia ter aguentado um pouco mais. Tinha cerca de 7 minutos de gravação. A maioria não mostrava nada, mas nos últimos 3 segundos vimos algo. Ou melhor, não vimos nada. Era como se alguém tivesse ligado uma lanterna e apontado o facho de luz para a lente da câmera. Esses 3 últimos segundos só mostravam um clarão. Até hoje a minha câmera não funciona direito por causa da queda que ela sofreu. Eu já vi e revi a fita milhares de vezes e eu não sei explicar o que aconteceu naqueles 3 últimos segundos. O quarto estava completamente no escuro, com a janela e a porta fechada e trancada. Não tinha ninguém escondido lá dentro, pois não tinha onde se esconder. Eu não sei por que as 2 baterias descarregaram tão rápido e nem sei como a câmera foi parar do outro lado do quarto. Mas eu estou começando a acreditar no meu amigo, que realmente tem um fantasma morando com eles.